Estamos começando aqui mais uma live aqui no Visite Brasília. Vamos falar um pouquinho como se reinventar nessa crise. E a gente vai falar um pouquinho para o pequeno e médio empresário, em como a gente pode ajudar eles nesse processo agora. Então eu vou chamar aqui o Caio agora para que ele vai dar início e depois a gente começa a nossa live um pouco mais profunda. Aí, Caio. E aí, como é que estão as coisas? Fala, Rafa, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Cara, estamos indo aí, tudo bem, graças a Deus. Hoje, primeiramente, boa noite para todo mundo do Visite Brasília. Boa noite, Mais galera. uma vez, muita satisfação, todo mundo que está aqui. Muito obrigado a você que vai assistir esse bate-papo com a gente, que como o Rafa falou aí, hoje a gente vai falar sobre a arte de se reinventar, né? Nesse momento de crise aí, é importante a gente pensar criativamente. E antes da gente conversar mesmo, começar esse papo, convidar a Heron também para conversar um pouco com a gente sobre esse tema aí, para você que é micro e pequeno empresário, do nosso quadradinho e fora do quadradinho também. A nossa programação de live hoje, então, conta com Rafael Rebelo e Heron Garcia nesse bate-papo maravilhoso que a gente vai ter agora. Amanhã eu encontro Babi Lins para falar sobre comunicação e crise aqui no Visite Brasília. E, na sexta, uma conversa com o Helder, do Square City, para a gente conversar sobre plataformas, né? Aplicativos que unem aí o micro e pequeno empresário nesse momento, pode ajudar você a crescer bastante. No sábado, eu troco uma conversa com o André, do Hostel 7, para a gente falar sobre quais são os próximos desafios do segmento da hospedagem. E agora sim, muito obrigado, Rafa, por aceitar esse convite, para a gente conversar com esse público que nós estamos vendo aí, né, que vai precisar do apoio da comunicação, do apoio dos comunicadores, dos veículos, das agências nesse momento, para a gente conversar mesmo como que a gente pode melhorar ou, enfim, enxergar outras perspectivas nesse momento. Eu já tenho de cara uma pergunta que muita gente perguntou para a gente na última live. Assim, a gente tem recebido bastante feedback, isso é muito legal. Que é uma pergunta para você e aí para a Heron também, Heron que já vai entrar com a gente, que é qual que tem sido o seu sentimento de forma geral, assim, em relação a esse momento e em relação ao mercado? E aí, para os nossos seguidores, mercado do turismo, né, o mercado mesmo que fomenta aí essa parte mesmo de Brasília, 60 anos, a gente está aí nesse momento. Qual que tem sido o seu sentimento nesse momento? O meu sentimento nesse momento é justamente de se reinventar, de buscar coisas novas, de buscar esse auxílio ao micro e pequeno empreendedor, justamente nesse momento onde tem muitas dificuldades, né? E assim, pensando nesse panorama de dificuldade, de tudo que tem mudado, na verdade tem mudado o nosso acesso, a forma que a gente está acessando, a forma que a gente está se comunicando, né? Hoje a gente tem usado muito mais a internet, muito mais aproximado das pessoas, apesar da quarentena, de outras formas, né? Então, a gente tem visto uma mudança de cultura mesmo. Então, a gente tem buscado alternativas e, assim, o meu sentimento nesse processo é justamente entender como a gente pode transformar isso daí, esse momento, não o momento de agora, na verdade, porque crises virão o tempo inteiro, né? Hoje está acontecendo a crise para muita gente, mas para muita gente não é crise. Para muita gente, hoje é abundância, né? Então, eu acho que esse é um ponto para a gente pensar também, um ponto para a gente começar esse trabalho nosso aqui, é justamente de mostrar que tem mercado para todo mundo e que agora é o momento de pensar, de estruturar, de fazer o seu plano de risco, de fazer os planos de contingência, o que eu vou fazer e depois o que eu vou fazer depois da crise, né? Eu acho que esse é o principal ponto. E a gente vem trabalhando justamente isso daí. A gente vem falando de comunicação, né? Minha formação é na área de Sim. comunicação também. E é justamente esse trabalho que eu venho fazendo com as pessoas, é justamente da comunicação e da preparação da gestão do risco, né? Então, como passar por isso e como medir isso o tempo inteiro, né? Então, acho que esse é o principal ponto para a gente começar a trabalhar e começar a medir isso daí, né? Eu vou chamar a Iron agora aqui para a gente... para ela Legal. falar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho desse bate-papo aqui, para que a gente consiga estar acessando e estar transformando isso daqui
no momento de trabalho, né? No momento de Sim, desenvolvimento, né? Para que a gente consiga chegar a esse patamar que a gente busca com esse pequeno e médio empresário, na verdade, com micro e pequeno empresário, a princípio, para que a gente possa mudar esse panorama. Eles são os principais motores hoje do país, né? E eles são os maiores sim, empregadores do país. E nesse momento a gente tem um panorama muito difícil, né? Então acho que esse é o momento entendi. disso daí. A Eron ainda está entrando, né? Ela acabou de mandar mensagem aqui que está conseguindo entrar ainda, está tentando entrar aqui. Então a gente vai continuando. Você tem algumas Legal. perguntas já do pessoal já para Só fazer por... aí? Tenho essa pergunta, e aí só para a gente agradecer aqui, ó, ao Antônio, a Carla, a Cristina, a Silvana, todo mundo que está aqui já na live. Muito boa noite, gente. Pode mandar sua pergunta durante essa live. Essa conversa, na verdade, é para vocês, que é micro e pequeno empreendedor, que está passando por esse momento junto com a gente também, que é micro e pequeno empreendedor. Manda sua dúvida, quais têm sido os seus desafios, ou quais têm sido, enfim, aí, os obstáculos que você está enfrentando. E assim, de forma geral, né, Rafa, assim, as pessoas querem saber, as pessoas perguntam muito, o que você acha que vai acontecer no pós-crise? Você acha que a gente vai voltar forte? Ou você acha que, né, enfim, qual que vai ser o sentimento? E é isso que você falou. Acho que agora é o Eu momento acho que da ainda gente vai pensar demorar um agora. pouco para voltar, né? Eu vejo Sim, esse patamar assim. exatamente. O mercado ele vai demorar um pouquinho para se aquecer. Eu acho que ele vem nesse trabalho de aquecer ele pós-crise, mas o momento é justamente agora de mudança, entendeu? De mudança no sentido de como eu trabalho para Agora. que na hora que eu sair na hora que a crise mudar, eu esteja preparado para isso, entendeu? E não só lá quando eu sair da crise, porque durante esse período eu vou ter que reinventar. Vou dar um exemplo para você de restaurantes que não tinham delivery e agora fazem delivery. Entendeu? Sim, é um Esse exemplo que contato está pela bem internet, latente pessoas agora, que não assim. falavam na internet e agora falam, dos cursos online, que teve uma compra muito maior agora também, um crescimento dos e-commerces, né? Então, tudo isso Sim, daí faz com que a gente tenha esse patamar. Então, olhando para esses outros, vendo essas ferramentas. Quais são as ferramentas que a gente tem nesse processo? Né? A gente tem N ferramentas aí de planejamento, de estruturação, para que a gente consiga chegar no objetivo e consiga transformar esse momento que a gente está agora. sim. O Helder da escola que está dando um oi para você. Muito obrigado aí pela audiência da Oi, galera que Helder. está Grande entrando abraço para você. Que bom que você está aqui na live com a gente. para esse Abraço para a Júlia bate-papo. E é Rebelo essa aí a ideia, assim, também, para a Luara. legal, para Renata, Dani, tem bastante gente. E é isso que você falou, né? Agora vai ser o momento da gente conversar mesmo e começar a ter atitudes agora, né? Para a gente conseguir pelo menos pensar. Eu acho que pensar agora no pós-crise é muito cedo. Né? Vamos primeiro pensar em como reestruturar agora para depois a gente conseguir aí ter soluções mesmo. A Iron já está disponível? Acho que ela está tentando entrar. Um abraço para o Alex aí também, que mandou um salve aí agora. Né? Eu acho que a gente vai continuando aqui enquanto ela Legal. está entrando aí, para a gente continuar mesmo, para a gente dar esse patamar aí para o pessoal. Legal. Vamos falar um pouquinho então mais sobre né, você falou que você é especialista em gestão de risco. Nesse momento, o que o micro e pequeno empresário, por exemplo, ele precisa saber, né, sobre riscos e a quem procurar? Por exemplo, o Rafa Ribeiro é uma das pessoas que você pode procurar. A A Heron gente está também. disponível aí para justamente isso. Assim, Sim, a mas vamos gente falar um entra. pouquinho mais sobre isso. A minha formação em comunicação, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda. Hoje atuo na área, né? Eu tenho uma agência e uma consultoria, então as duas coisas trabalhando aí. E hoje a gente auxilia esse micro e pequeno empresário justamente em montar esses planos de risco, montar esses planos de contingência, isso trabalhando a imagem da empresa, trabalhando a aproximação de mercado, que é uma das coisas que a gente, eu e a Iron, a gente hoje já desenvolve em algumas áreas justamente isso, que é a aproximação de mercado. Como é que a minha empresa pode aproximar do mercado? Como é que eu trabalho o meu mercado? Como é que eu acesso o maior número de clientes ao menor custo? Né? Então, não só na comunicação em si, mas no contato direto, na venda, no desenvolvimento, né, para que isso daí aconteça.
E como é que é esse planejamento de risco, né? Você falou aí, o que que é, é muito longe para o pequeno, para o médio, para o micro e pequeno empresário, né? Às vezes é muito longe ele pensar que ele tem que fazer um plano de risco, pensar nos cenários, mas hoje, dentro da crise, a gente tem que pensar em pelo menos 3 cenários, que é o quê? Um cenário otimista, um cenário moderado, tá? E um cenário pessimista. O que que significa isso? Um cenário otimista é, ó, a crise vai passar rápido e eu vou deslanchar. Então, o que que eu Sim. tenho dentro desse processo para que isso aconteça? Então, eu tenho que me preparar para isso. Um cenário moderado é o quê? Pô, vai demorar, a crise vai demorar um pouco, ela chegou, então eu preciso tomar atitudes para que isso aconteça e quando a crise terminar, eu esteja condição de sair disso. Ah, qual o cenário pessimista, Rafael? O cenário pessimista é meu negócio não passa um mês, 2 meses fechado, senão ele quebra. E aí, o que que eu faço? Eu vou reinventar, eu vou criar um novo negócio, eu vou desenvolver novas oportunidades, eu vou criar novos produtos para o meu negócio para que eu consiga atuar. Então, tudo isso faz com que a gente tenha esse desenvolvimento e trabalhe isso daí melhor. Então, esses planos, eles vão em cima disso daí, né? E pensando sempre nesses patamares, que é o patamar pessoa, o patamar de aproximação de mercado, o patamar de a imagem, né? E, Rafael, como é que eu faço com a imagem da minha empresa, com a minha empresa parada? A gente pode trazer formas de informação, né, tanto sobre o coronavírus quanto sobre o negócio, sobre o meu setor. Então, a gente Sobre quais pensando em turismo, protocolos a marca tem adotado frente a esse momento, sim. também esse Então, cenário? é pensar nesse protocolo, assim, vamos pensar no turismo, né? Então, o turismo hoje deu uma Sim, queda muito grande. Então, como é que eu faço para que o turismo ele passe por esses momentos dentro desse processo? Então, eu vou pensar em alternativas para que ele passe por isso dentro desses cenários, isso em cálculos, isso de forma precisa. Ah, Rafael, mas isso é muito difícil para o micro e pequeno empresário. Mas agora é o momento que ele pode planejar, e isso de forma rápida. Na verdade, assim, planejar agindo, que esse é o grande isso. diferencial agora, né? Ah, mas como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que criar agora, nesse momento de crise, referência. Eu tenho que ser referência naquilo. E como é que eu faço isso, Rafael? Eu posso usar o telefone, eu posso usar a internet, eu posso usar vários meios para que isso aconteça. Sim. Rafa, olha só, acabei de receber aqui, eu acho que a Heron já está disponível para conversar com a gente. Então, só vamos checar essa informação, Vamos checar aqui. porque com certeza a Heron tem muito, muito para somar. Vocês continuam entrando. Gente, vocês que estão assistindo aqui, o nosso papo hoje é sobre a arte de se reinventar. Um bate-papo sobre como a micro e a pequena empresa pode enfrentar momentos de crise de forma criativa. Ela Então, se você tem não um está aparecendo aqui para mim. negócio, Não, não não está está. aparecendo ainda? Mas vamos Se lá, você eu tem um sigo. negócio, se você tem, principalmente aqui, né, a gente está dividindo essa live no Visite Brasília, se você dá aqui, ó, Maíra, Gabi, Paulo, Rosana, Oral Clinic, Adriana, Fernanda, gente, sejam muito bem-vindos. Rafa, a gente falou então um pouco sobre, né, sobre a sua, né, o seu papel social aí nesse momento, né, enquanto gestor, enquanto especialista de crise. E aí uma outra pergunta que também a Eron pode responder para a gente é de que forma, na verdade, perdão, dentro desse cenário, né, tipo, a gente já falou aqui que a gente pode usar o celular, as plataformas digitais, pode, enfim, criar formas de se aproximar com o público, fidelizar esse público agora é importante através da informação. Mas tem alguma uma dica assim que você considera forte, algo que você considere assim primordial para o micro e pequeno empresário agora, nesse momento? A dica que a gente tem é justamente ele começar a olhar o negócio dele de que forma. Primeira coisa que ele tem que fazer quanto mais rápido ele identificar as fraquezas deles, o que ele realmente tem de problema, quanto mais rápido ele identificar isso daí, mais rápido vai ser a solução. Porque muitas das vezes o que Sim, acontece é o seguinte, as pessoas olham para o negócio dela e vê o negócio dela, não, tá indo tudo bem.
Ou então assim, ah, não, meu problema é financeiro. E às vezes o problema não é o financeiro, o problema não é a estrutura, não é o cliente, porque muitas das vezes a gente coloca a culpa nos outros, né? Então a gente Sim. coloca a culpa no terceiro, né? E nunca é nossa. Então esse momento é justamente da gente olhar para a gente, olhar para o meu negócio e entender aonde é que o meu negócio pode melhorar, né? Eu acho que esse é o principal ponto, aonde é que os principais erros acontecem no meu negócio. Então, a partir do momento que eu olho para o meu negócio de uma forma estruturada, de uma forma pensada, né? Agora eu tenho um pouco mais de tempo, né? Porque muitas vezes a gente está na correria, a gente está no dia a dia, a gente tem que trocar a roda do carro andando, e isso vai acontecer neste momento. Heron na conversa. A Heron acabou de Opa, entrar aqui agora tá na por aí. conversa. Seja muito bem-vindo, Heron. Vamos bater esse papo com você também. Então aí já temos algumas coisas para falar aí com a Heron. A primeira é sobre esse momento, né? Qual é essa dica e qual que é esse sentimento. Então agora é com você, Heron. Vou deixar esse papinho e aí já eu volto aqui para a gente conversar mais um pouco. Beleza. Então agora a gente vai continuando com a Heron. Vou chamar a Heron na conversa aqui para a gente falar um pouquinho do sentimento que ela tem visto hoje no mercado e o que a gente, eu e ela como consultores, eu e ela como parceiros, a gente pode ajudar essas pessoas e essas empresas nesse momento agora. Heron, tá por aí? Tá conectando aqui a Heron. E assim, o que eu queria deixar para vocês nessa live de agora é justamente esse momento. Então, assim, essas perguntas que vocês têm, as dúvidas que vocês têm nesse momento, manda aqui para a gente vai tentar responder todas elas, tá? O Caio tá fazendo as anotações aí, fazer essa live aqui de uma forma mais criativa. A gente vai fazer um bate-bola aqui sempre, eu, Heron e o Caio, né? A Heron tá com um probleminha lá na internet dela, então vou voltar para o Caio aqui para a gente voltar ao nosso bate-papo. Caio? Caio tá aí? Vou voltar com o Caio aqui agora para a gente dar continuidade aqui nesse bate-papo. Opa. Show. Vou voltar aqui agora para a gente tá conectando. O Caio também teve probleminha aí para a gente resolver. Oi, Caio. Voltou aí agora com a gente? Pessoal, vocês estão vendo o Caio aí? Tem perguntas pra gente? Voltamos. Tava aqui, tem uma bolinha dizendo assim, tipo, contando uns segundos. Eu falei, bora entrar vivo agora. Mas voltando ao que você estava falando, Rafa, vamos aqui pedir para todo mundo mesmo. Você que tem um micro negócio, um pequeno negócio, está com dúvida, né? Hoje a gente está aqui nesse bate-papo com o Rafa Rebelo e a Heron Garcia, falando sobre essas ideias criativas para esse momento da crise. É importante a gente saber também que estamos todos passando por isso, mas que não há momento para desespero, é um momento de reflexão mesmo, de planejamento. Se a gente não tiver estrutura agora para planejar, quando a gente chegar no pós-crise, que Deus queira que já, a gente vai ter que começar a fazer esse trabalho do zero. Então vamos aproveitar mesmo o tempo em casa, o tempo para consumir conteúdo digital como essa. De você olhar para si e ver aí o que dá para tirar como aprendizado e rever mesmo quais são os processos que estão sendo feitos. A gente falou então, Rafa, você deu essa dica, né, que é exatamente isso, a gente olhar para a gente mesmo, para nossa marca, para nossa empresa, né? Enfim. E aí, uma outra coisinha que eu queria saber com você é o seguinte, de que forma você acredita que o seu trabalho específico, o seu da Heron, já ela vai falar um pouquinho com a gente, pode somar nesse momento, assim, como que pode ajudar? Basicamente,
isso. Como que nós podemos ajudar essas pessoas que estão nos assistindo? Ou como que essas pessoas podem te procurar? Como que a gente pode estabelecer esse momento aí de contar com o seu apoio? Na verdade, a gente vai, ao final, a gente vai deixar nossos contatos aqui, nosso contato do Legal. próprio, o inbox aqui do Instagram, pode entrar em contato comigo, que a gente tem vários programas em cima disso, mas trabalhando esse patamar de estrutura, de como a gente pode ajudar de fato, agora é o momento da gente trabalhar em guerrilha mesmo, no sentido de montar uma estrutura para que a gente transforme o negócio agora. Então, ou seja, um planejamento rápido, uma estruturação rápida, definição de tarefas, quais são essas tarefas, quais são as principais tarefas no meu negócio, qual que é a probabilidade dela acontecer e qual é o impacto no meu negócio ou o impacto da saída dessa crise. Então, isso faz com que a gente tenha, neste momento, um patamar diferente, entendeu? Então, a gente consegue fazer uma mudança no negócio rapidamente, né? Isso depende do quê? Isso depende do empresário, isso depende da vontade, isso depende do recurso, principalmente recursos humanos, tá? Uma das coisas que a gente fala muito não adianta eu pensar no meu negócio e não pensar nas pessoas que trabalham comigo, não pensar na saúde do meu negócio, né? É muito importante que a gente fale o seguinte, o nosso negócio só funciona porque tem pessoas. E essas pessoas têm várias formas. A minha criação é diferente da sua, o meu jeito de tocar é diferente do seu. Então, a gente precisa equalizar isso daí nesse momento, porque o que acontece? As notícias que a gente tem visto, as coisas que a gente tem visto na televisão, na mídia, em tudo isso, elas são importantes para orientar a gente, mas muita gente desesperou nesse momento. Então, tem muita gente desesperada, por quê? Porque ela olha o negócio dela, aquilo que ela lutou durante muito tempo. Muitas das vezes são sonhos que estão aí, e a gente precisa trabalhar esses sonhos e fazer com que esses sonhos não morram no meio do caminho, né? Então, essa mudança é importante de eu repensar o meu negócio agora. E repensar o meu negócio, ele é importante, e essas mudanças, olhar o meu negócio de uma forma, de um outro patamar. É olhar o meu negócio hoje diferente. Há 2 semanas atrás, a gente não achava que iam ter esse resquício, ou na verdade esse resquício não, essa crescente, né, de crise, essa dificuldade, as bolsas caindo, as fronteiras fechando, a cidade parando, né, a gente falando de Brasília, em outros estados também, a nossa curva aumentando, mas o que a gente tem que pensar essa é uma crise momentânea. E as outras crises que virão no nosso negócio? Porque depois de toda tempestade tem uma calmaria. Toda tempestade tem uma calmaria. Então eu vou passar por esse... o que eu tenho que escolher agora é como eu vou passar por essa crise e como eu quero passar por ela. Porque sentado em casa sem fazer nada, né? Ou sentado em casa fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, isso vai parar. Isso vai dificultar. Entendeu? Eu tenho uma margem para gastar agora? Ok, então eu vou segurar, eu consigo segurar o meu negócio. Mas e aquele que não estava organizado financeiramente, aquele que não olha a comunicação como uma estrutura para ele? Então agora a gente está no momento de, Rafael, mas eu não vou comunicar porque eu não tenho o que vender, eu não tenho como vender. Opa, mas agora... Sempre tem, né? Não, mas agora eu tenho como comunicar para informar o meu cliente, para manter o relacionamento com o meu cliente. Que eu acho que esse é o principal ponto. É porque as pessoas estão achando que agora eu não tenho o que fazer, agora eu não tenho como fazer. Então, mas o meu relacionamento com o cliente, ele continua. A minha estrutura da minha empresa, eu tenho que repensar ela. E agora é hora de fazer essas mudanças. De entender o mercado, como é que vai daqui para frente. Rafael, mas eu não consigo visualizar o mercado daqui 1 mês, 2 meses, quando passar por isso. Opa, então eu tenho que repensar o meu produto, eu tenho que repensar muita coisa dentro disso daí. Tá? Mas como é que eu penso isso daí? Eu tenho que aproximar o mercado. E como é que eu aproximo o mercado? Eu posso trabalhar o meu cliente trazendo informação. Tá mais próximo dele. Quando passar essa crise, fazer um evento para juntar o maior número de pessoas. Então, agora é o momento de eu criar autoridade. Então, eu posso usar
esse momento agora para criar autoridade no mercado, para que isso não fique no meio do caminho. Então eu tenho que olhar isso daí, fazer eu tenho limões, agora eu preciso fazer a limonada, porque senão vão ser só limões, entendeu? E a gente tem visto que a gente que é da comunicação, a gente estava até conversando sobre isso outro dia, é que nesse momento, a gente falou disso também, sobre os deliveries, né? Que houve aí uma explosão. Quem não pensava nesse tipo de entrega, teve que começar a pensar nesse tipo de entrega. E aí a gente também teve uma explosão dos e-commerces, né? Por exemplo, muitas lojas de roupa, muitos comércios, o comércio de forma geral, na verdade, tendo que pegar tudo que construiu ali no PDV, né, no ponto de venda, no físico, e levar isso para o digital. E aí é muito complicado, assim, eu entendo o desespero de alguns empresários, micro e pequenos empresários, porque tem que fazer muita coisa agora em pouco tempo, digamos assim. Então, a importância de digitalizar mesmo, trazer para o mundo digital os processos da empresa, para num momento como esse, você não deixar de ficar sem falar com o seu cliente ou com a sua equipe, né? Muitas empresas estão funcionando ainda mesmo que no home office. Então, assim, é importante que durante esse momento a gente estude mesmo, isso que você falou, estudar possibilidades de tentar o máximo possível trazer para o digital esses meus processos, enfim, Mas as minhas... Pode falar. isso acontece, cara, porque o quê? É uma das coisas que a gente sempre fala e sempre bate na tecla com nossos clientes, com as pessoas que trabalham com a gente, isso só acontece no momento que a gente não planeja as coisas antes. Então, ou seja, isso tá dessa forma porque não foi planejado. E Sim. então eu tenho que correr. Então, assim, se eu tivesse planejado isso antes, se isso tivesse acontecido no meu negócio, se eu já tivesse esses panoramas na hora que começou em dezembro, o Dia Covid-19 31 de dezembro, o primeiro caso confirmado, né? lá na China. Então, assim, em Isso. dezembro começou isso lá. Então, eu olhei para a China e aí as pessoas me perguntam, Rafael, mas eu tenho que olhar para a China, eu tenho que olhar para fora do país? Tem. Sim. Eu, como pequeno, eu como micro e Sim. pequeno empresário, eu realmente tenho que olhar para fora, eu tenho que olhar para a China, eu tenho que olhar Os outros mercados, para de os outros forma geral, mercados, né? porque hoje a gente está integrado. Ah, Rafael, mas eu não consumo Sim. nada de lá, mas a gente vamos pensar em outro patamar. Se não fosse o Covid-19, a gente poderia ter, como a gente teve em 2009, né, 2008, 2009, a grande crise. Então, a gente teve uma crise aí imobiliária Da nos Estados especulação Unidos imobiliária no Rio de Janeiro. Sim. e que realmente impactou na gente aqui. Ah, Sim. impactou no micro e pequeno empresário? É claro, porque você diminui o poder de compra, você aumenta a taxa de juros, você aumenta... Então, isso faz com que o meu negócio, eu preciso estar preparado para isso, eu preciso estudar para isso, né? O exemplo do mercado do turismo. Agora, vou dar um exemplo simples para vocês, que é as Olimpíadas, em Tóquio. Sim, foram A gente canceladas, né? estava que estava para acontecer lá e agora já foi adiado para o ano que vem. E estavam querendo cancelar, foi adiado. Por quê? Porque o Japão falou, ó, eu banco o que tiver para que isso aconteça ano que vem. Então, teve um posicionamento dos gestores para que isso acontecesse. Então, isso faz com que você tenha, daqui para frente, um panorama disso daí. Então, os japoneses vão ter que pensar daqui a um ano. Entendeu? Como os atletas, como tudo isso. Porque um ano de treinamento para um atleta é muita coisa. Mas lá a gente está envolvido o turismo, a gente tem a hotelaria, a gente tem a gastronomia, a gente tem as visitas, os parques, os museus e tudo isso. Então faz com que a gente tenha que olhar isso diferente. Então a gente tinha eventos para, vamos pegar o caso de Brasília, eventos programados para Brasília, grandes shows, eventos agropecuários, isso tudo está no mercado. Ah, Rafael, mas o mercado agropecuário vai ter queda? Vai. Se ele não repensar, ele vai. Ah, mas a gente não deixa de comer, a gente não deixa de. Mas a gente deixa de entregar, a gente perde grande porcentagem no nosso caminho. Hoje já vai aumentar o frete, vai aumentar. Por quê? Porque as pessoas estão em medo, porque. E quando eu programo tudo isso, eu tenho uma estrutura. Ok? Tá aí? Opa, voltou.
Voltou, Cortou, voltou. não? Não, cortou só o finalzinho. Tipo, você tem uma estrutura para isso? Então eu tenho que repensar o meu negócio, assim, vamos pensar no agro também. Então, assim, a questão do agro, Sim, vai deixar de comer, vai deixar de acontecer? Não, não vai, mas as pessoas estão com medo de fazer isso. Então, aqui as pessoas correram, fizeram um estoque muito grande, mas como é que eu vou repor esse estoque? Eu preciso ter. A gente tem dificuldade aí hoje no mercado, que é o transporte. Então, hoje o transporte brasileiro é 80% via terrestre. Só que, qual é a dificuldade que os caminhoneiros estão tendo no meio do caminho? Falta de borracharia, falta de hospedagem, entendeu? Falta. Ele dorme na boleia do ou seja, o caminhão. processo inteiro está Ele comprometido. impacta. Então, assim, a dificuldade de você passar de um estado para o outro. Então, se ele demora para passar de um estado para o outro, a perda de carga. Então, a gente tem que repensar na estrutura por completo. Então, mas quando eu tenho que pensar isso? Com antecedência. Foi o que não Sim, aconteceu. o Então, como é que planejamento. eu preparo para. E agora é o seguinte: é aquele negócio, a gente tem 3 planos, né? Que é o plano de contingência, que ele é o anterior, o plano de crise, Sim, que é quando a crise está instalada, e o plano para sair da crise. Então, boa. ou seja, o primeiro já foi, o primeiro eu não tenho como voltar. Eu vou ter que passar por essa para. Aí sim, eu vou montar ele para que as próximas eu comece a trabalhar. Agora é o momento de gestão da crise. Então, agora eu estou no meio da crise e eu vou resolver essa gestão da crise. Aí, depois eu vou trabalhar a questão de enfrentar essa crise posterior. Como é que eu saio disso? Por quê? Porque eu tenho que sair disso de uma forma com a imagem, eu tenho que trabalhar a imagem, eu tenho que trabalhar os custos disso, né? O quanto os seguros. Então, tudo isso vai fazer com que Sim, eu tenha que repensar esse processo. E agora o momento é o que eu falo. A live já fala isso, reinventar. Né? Eu tenho que sim. mudar. É Eu construir tenho... junto essas soluções, né? Por quê? Porque as relações estão mudando. Então Sim, agora é que nem assim, essa conversa que a gente está fazendo aqui via live, né? Eu aqui na minha casa, você na sua casa aí, essa é uma live que talvez a gente faria junto há 2 semanas atrás. A gente estaria num sim, com sofá aqui certeza. batendo papo, conversando, ou numa mesa, a gente estaria fazendo diferente, né? Estaríamos os três num bate-papo, né? Num talk show. Né? Agora Sim, não, agora a gente tem mudar e tem que fazer as mudanças. E a gente tem que programar isso daqui. Foi igual hoje, quando a gente fez o teste da live, né? Que a gente sim, estava comentando hoje um pouco mais cedo, que era justamente olhar isso daí e como é que eu mudo o processo no meio. Como agora, a Iron sim. teve problema lá, tá chovendo muito na região dela lá, Sim, ela tá mandando mensagem aqui dizendo que tá com e, dificuldade. e agora ela não vai poder entrar. Como é que a gente vai fazer? A gente vai perder a Iron? Isso. Não, ela vai É mandando, a no gente vai meio da crise, conversando. exatamente. O melhor Então, exemplo. e a Sim, gente vai conversando, a gente vai tocar, vai fazer 1 hora de live aqui eu e você, porque esse tema aqui a gente fala 5, 6, 7 horas sem pensar, sim. né? Então, assim, tem pergunta do público aí pra gente? Então, vamos lá. Só uma coisinha antes, que eu estava aqui pensando, da gente ter a próxima pergunta, a gente tem pergunta assim. Isso do planejamento, né? Na hora que você estava falando do planejamento, que agora as pessoas vão, né, falar, putz, não me planejei. Muito, muito. Tem muito aquela história com o seguro, sabe? Tipo assim, por que eu preciso de um plano de saúde de repente? Nunca vou... E aí, na hora que você precisa, você não tem. Então é meio que o planejamento numa gestão de crise é isso, é você se preocupar, na verdade, com esses momentos que vão chegar, e vão chegar, né? Vão chegar, seja financeiramente falando, ou uma crise, de repente, como essa, que é na saúde pública, que interfere na economia e que interfere em um monte de coisa. Então, realmente, a pergunta do público que eu separei aqui foi a seguinte: dentro desse contexto de se reinventar, até onde a gente pode ir, né, nessa questão de, para não ficar loucubrando, pelo que entendi da pergunta é isso, assim, até onde a gente pode ir para tentar encontrar uma solução que encaixe com o meu negócio, assim. Agora é um momento de brainstorm mesmo, abrir a mente, pensar de forma geral, ou algo não, tipo, eu preciso pensar em algo pontual aqui para o meu negócio.
para sair desse momento? Agora você precisa agir. Esse é o primeiro ponto. Porque, assim, não adianta eu pensar muito e Opa, precisar agir mesmo. Então, eu preciso trabalhar o meu cliente. Tem até a pergunta da Júlia aqui, Júlia Ribeiro, qual é a forma de chegar no cliente sem parecer invasivo neste momento? Ó, boa pergunta. Como é que eu vou chegar nesse cliente hoje? Eu vou sem chegar parecer nele. oportunismo, né? Tipo, eu tô querendo te vender. Mas assim, uma das coisas que a gente até já tinha conversado um pouco antes, é, a gente sobrevive tanto todo ele, agora, todo mundo. E como é que eu chego nesse cliente? Na verdade, Sim, não é chegar no cliente, é manter um relacionamento com o cliente. Essa é a grande diferença. boa. Então, o que eu preciso nesse momento é manter esse relacionamento com o meu cliente. Então, eu vou trazer informação para ele. Eu vou trazer informação precisa. Eu vou mostrar que eu sou referência no meu negócio. Entendeu? Eu vou usar as formas, eu vou trazer para o meu cliente os benefícios. Então, eu não vou chegar nele e falar assim, ó, você precisa comprar isso agora. Até porque a gente tem as pessoas estão se restringindo, né, financeiramente, estão se restringindo. Sim, Por quê? Porque a gente não sabe em quanto tempo a gente vai passar por isso. Né? Então a gente vai pegar aí os casos dos trabalhadores, porque quem está empregado, a gente vai ter que pensar nisso, como a gente vai passar por isso. Mas a gente tem o autônomo, a gente tem os médicos, a gente tem os enfermeiros, a gente tem os engenheiros, a gente tem todos eles dentro disso daí. E é justamente esses clientes a gente precisa trazer. A Júlia até completou aqui que era e isso os aqui, ó, clientes e os clientes novos. novos. Os clientes Isso. novos, da mesma forma, eu vou trazer informação para ele, eu vou chegar nele e vou fazer como é que eu vou trazer para ele? Quando eu trago informação, quando eu trago referência, quando eu mostro para ele que eu sou referência no negócio, quando eu mostro para ele que eu tenho algo importante para ele, isso faz com que a gente tenha uma relação com ele, é um namoro, é como se fosse um namoro, né? O Érico Rocha, né, que é um grande da internet, ele fala muito isso. A minha Sim, relação com o meu cliente, ele tem que ser um namoro. E como é que eu faço um namoro? Ele tem que começar, não adianta eu chegar para a pessoa e falar assim, ó, vamos casar comigo. Entendeu? É um casamento. sim. A Ou vamos namorar conquista, comigo. né? Tem a conquista anterior. Então, essa conquista é importante para que eu tenho que chegar. E como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que chegar numa festa. Né? Eu tenho que ir numa festa, eu tenho que eu tenho que estar um ambiente propício para isso. E então eu tenho que Sim, criar esses ambientes, eu tenho que propiciar isso nesse momento para que eu tenha para que o cliente comece a flertar com você. E como é que é o flertar? sim. Justamente quando a gente trabalha com funil de vendas, quando a gente trabalha com tudo isso, que ele vai lá e coloca o e-mailzinho dele, ele te passa o telefone dele. Isso daí mostra que, opa, eu vi a tua referência, vi aquilo que você me mostrou, vi aquilo lá e deixei meu telefone, deixei o meu Sim. e-mail. Então, e aí eu vou ter um relacionamento com ele. Mas eu vou chegar nele e falar do meu produto direto, eu vou chegar nele, olha, compra aqui. Não, eu tenho que ser um consultor dele, eu tenho que entender a situação que ele está hoje também. Porque do mesmo jeito que eu tô, você tá, todo mundo tá confinado em casa, a gente tem prioridades. E quais são as prioridades? Eu Sim. tenho que entender que essas prioridades. Então, eu tenho que mostrar para o meu cliente que eu entendo aquilo que ele está passando, que eu entendo aquilo que ele tá fazendo. Eu tenho uma pergunta aqui Ó, do Luiz. o É, Luiz está perguntando qual a sua opinião de como vai ficar o turismo nesse período. a gente tem um momento para o turismo. O turismo um mercado que a gente que depende muito das pessoas, né, de estar ali, de ir, de visitar. Né? O turismo vai ter uma queda muito grande nesse início e a gente vai ter que reinventar, de fato. Então, ou seja, eu consigo reinventar de que forma? Eu consigo trazer o turista para cá virtualmente. Eu consigo mostrar isso daí de uma forma diferente para ele. Quais são as experiências? Trazer agora é fazer para ele o quê? Agora eu vou fazer uma promoção para que ele consuma isso daqui posteriormente. Isso já pode ser feito. Legal. Então eu posso Tem muita gente fazendo isso, aquelas isso. vaquinhas
para quando reabrir, você conseguir dar aquilo ali em benefício, né, para quem Aham. participou nesse momento agora. Muito legal. Então, eu tenho que pensar para ele que ele agora, vamos pensar na hotelaria, vamos pensar na hotelaria. Sim, Se eu fizer minha reserva agora, eu tenho 50% de desconto. Quando acabar a legal. crise, eu pago o preço cheio. Então, É uma boa dica. o que que eu estou fazendo nesse processo? Eu estou aumentando o meu, na verdade, eu estou mantendo o meu ticket aqui. Então, eu posso aumentar o meu ticket aqui com essas promoções, com alternativas nesse sentido. Então, o dinheiro está entrando agora, mas ele vai usufruir disso aqui lá na frente. Entendeu? Legal. Só uma coisinha, então, que eu acabei de receber aqui. A gente está com esse momento, você que está acompanhando o Visite Brasília, nós alteramos a nossa hashtag. Ao invés de você colocar a hashtag Visite Brasília, a gente está com a hashtag Visite Brasília sem sair de casa. Então use essa hashtag e apareça aqui no feed do Visite Brasília esse momento onde o turismo realmente é uma das áreas mais afetadas, mas não custa nada a gente mostrar para o mundo aí o nosso olhar da nossa cidade, o afeto, o amor que a gente tem pela É, nossa cidade. E é muito importante nesse momento estar em casa, né? A gente precisa contar com a população, a gente precisa contar com as pessoas, que Sim, a gente tem que pensar no próximo. Não adianta a gente pensar só no meu negócio, só na gente, a gente tem que pensar no próximo, entendeu? A gente tem que pensar nas pessoas dos grupos de risco, são as pessoas que a gente ama. E quando a gente pensa nas pessoas que a gente ama, a gente transforma a sociedade, a gente transforma as é verdade. relações, entendeu? E eu começo a pensar no outro de uma forma diferente. E eu acho que essa crise que veio, esse Covid-19, na verdade eu não vejo só como crise, mas eu vejo como a gente pensar diferente. Eu vejo a gente olhar para ela para voltar a algumas coisas, para aproximar as pessoas, entendeu? Ah, mas tenho distância, para você sentir saudade, porque às vezes você não dava Sim, importância naquilo que estava acontecendo, entendeu? Era tão comum, era tão corriqueiro, e hoje você sente falta de estar conversando com a outra pessoa. A gente sim. tinha tanta liberdade que hoje a gente sente falta da liberdade, né? Tinha aqui, mas Deixa eu ver se eu voltou. consigo Tudo chamar ela certo? aqui. Ela tá aí? Deixa eu ver se ela. Deixa eu ver se a Irão conseguiu ter contato com a gente aqui. Opa. Deixa eu ver se ela conseguiu entrar aí. Pelo que eu vi, ela não conseguiu entrar ainda, né? Você consegue vê-la aí, Kai? Consigo. O que eu estou recebendo aqui no computador, informação de que ela está assistindo. De que ela está com a gente aqui na sala. Mas enquanto isso, ó, os Sabores da Lu, que está com a gente aqui na live, falou que o seguinte: eu acho que essa experiência vai servir para muitos pesarem em ter sempre um capital de reserva. Exatamente sobre isso que a gente É estava falando, né? importante, né? Muitas Planejamento. das vezes a gente deixa o nosso capital de giro, a gente deixa o capital de reserva, a gente consome, a gente está sempre no limite ali, né? Então, quando a gente está no limite, a gente sempre está no fio da corda ali, né? Então, ou seja, a gente está na corda Sim, bamba o tempo inteiro. Então, agora a gente precisa pensar não só no financeiro, porque a primeira coisa que a gente pensa é o financeiro, né? Mas a gente precisa ter contingência para tudo. Eu preciso ter sim, contingência na minha equipe, eu preciso ter contingência na minha estrutura de produtos, de como fazer, de novos fornecedores, porque deu problema no meu fornecedor, e aí? Virou uma crise, virou um problema, entendeu? Então, eu tenho que trabalhar isso, sempre pensando no risco, entendeu? Qual o risco do meu negócio, entendeu? Quanto isso impacta, e aí eu tenho que pensar para cada coisinha. Então, eu tenho que pensar, vamos pegar uma loja física. A loja física, ele pode ter um assalto lá, ele pode ter uma infiltração, pode ter fogo, pode ter uma crise dessa, pode ter o funcionário bater o carro, ou então teve um acidente nas vias de acesso, e aí o que você faz? Então, eu tenho que ter esse plano de contingência, não só financeiro. Porque muitas das vezes a gente pensa sim. somente no financeiro, porque o financeiro é onde aperta, onde eu deixo de pagar as minhas contas, onde eu deixo o meu pessoal. Mas se eu tenho toda essa estrutura anterior, o meu financeiro ele balanceia.
entendeu? Porque eu tenho Sim. funcionários que vestem a camisa, eu tenho pessoas que... É o fornecedor que... Ah, deu problema no meu financeiro, mas eu tenho um fornecedor que confia em mim e vai me dar um prazo de 20, 30 dias para eu pagar a fatura dele mais na frente. Então, eu tenho um capital para conseguir achar e para conseguir fazer o meu negócio girar. Então, esse planejamento ele tem que ser estruturado. A gente tem uma outra O pergunta aí. GRT, a Júlia acabou de comentar, mas antes, o GRT, ele perguntou o seguinte, qual a dica para as clínicas de fisioterapia e para todos os profissionais de saúde, né, aí, assistentes, enfim, que vão ali para cuidar, essas pessoas que são cuidadores de idosos também, qual que seria a dica nesse momento? O que acontece é o seguinte, vamos lá, a gente tem clínicas de fisioterapia, né? A gente trabalha muito pessoal, muito junto, né? Então, eu trabalho manipulando o paciente, então eu tenho esse patamar. Então, assim, se eu não me programei antes para ter uma reserva financeira, para não ter isso daí, eu tenho que criar alternativas diferentes. Então, eu tenho que criar... E eu não posso deixar, principalmente quando ele fala de idoso, né? Deixar de fazer esses atendimentos. Então, deixar de fazer esses atendimentos, ele não pode, muitas das vezes, não pode deixar. Eu tenho que manter como é que eu posso fazer os procedimentos de saúde, como é que eu posso fazer essa parte de manipulação de uma forma segura, tanto para você como profissional, quanto para o seu cliente. Então, eu tenho que espaçar, não posso colocar... eu posso fazer os atendimentos... eu tenho clínica física, né? Então, o profissional de saúde, ele não pode deixar de atender, muitas das vezes. Porque o paciente dele, principalmente idoso, tem alguns casos que você consegue. Ah, não, estou em recuperação, você consegue passar via internet, para pacientes mais novos, pacientes que já têm esse acesso, já um Sim. programa, já um alongamento, algo que ele consiga fazer em casa sem muito. Quando depende muito de aparelhos, aí a gente tem que pensar em alternativas diferentes. Mas quando você tem um negócio, porque a gente foca muito na clínica, né, em si, no espaço físico, mas a gente tem como Sim. as academias reinventaram agora nesse processo de crise agora, e eles estão passando exercícios para casa. Então as pessoas estão se exercitando em casa, elas estão fazendo muita coisa em casa. Né? Eu não conseguiu entrar aí, deixa eu ver se eu consigo chamar Isso, ela ela aqui. deu um oi. E aí eu acho que dá para responder junto essa pergunta aí da Júlia, que se é um bom momento para a gente fazer um planejamento financeiro. Opa, Vamos entrar então com a Heron e aí vocês conseguem conversar melhor sobre deixa eu isso. chamar ela aqui. Tá. Deixa eu chamar aqui a Heron. O Heron, tá entrando aí? Tá tentando conectar aqui. Mas enquanto estou tentando conectar com a Heron aqui, a gente vai respondendo a pergunta da Júlia, né? Que é um bom momento para fazer um planejamento financeiro? Sempre. Sempre é um bom momento. Né? O planejamento financeiro ele é importante para que você passe por esses momentos de uma forma estruturada, tá? De uma forma guiada, de uma forma que eu tenho de planejar mesmo, de entender que eu preciso ter reservas financeiras, que eu preciso pensar no próximo, né? Então, tudo isso é importante nesse momento. Inclusive, o planejamento financeiro ele deve ser antes desses momentos que a gente está passando agora. Ele deve ser, a gente deve sempre pensar não na gente, não só na gente, mas na nossa família, na nossa estrutura, né? Porque isso vai fazer com que a gente mude o cenário. E na hora que a gente chegue nesse patamar de, opa, não tem nada no meu negócio, não tem nada disso, eu consigo passar por esses momentos de uma forma mais tranquila. Porque isso impacta na família, isso impacta nos filhos, isso impacta no negócio, né? Porque não é fácil você passar por uma crise financeira, não é fácil você passar porque a sua cabeça não está funcionando. Então você começa a brigar com o seu marido, com a sua mulher, com seus filhos, porque a sua cabeça está pensando em outras coisas. Não estou conseguindo chamar a Iron aqui. Iron,
eu vou voltar com o Caio, então, para a gente... Cadê o Caio? Então, vou chamar o Caio aqui de novo para a gente voltar com a live, tá? Eu acho que o Instagram deu uma travada aqui, né? Então, a gente está tentando fazer essa conexão aqui. Eu acho que a gente vai ter que talvez até recomeçar ela aqui para conseguir chamar as pessoas. Deixa eu... Opa, Caio conseguiu. Cadê? Realmente a gente não tá conseguindo voltar aqui com todo mundo. Então vamos lá, vamos seguindo. Galera, tem perguntas aí pra gente ir respondendo enquanto a gente consegue fazer essa volta com todo mundo aqui. A gente está aguardando essa... Heron, já que a gente não está conseguindo conectar via câmera com você, tem alguma pergunta aí? Ou você consegue responder aí no chat e eu vou comentando aqui com a galera? Então, vamos lá. Eu vou reconectar aqui, gente. Eu peço que todo mundo entre na live novamente, porque ela deu uma travada aqui. Eu não sei que o Instagram, não sei se vocês estão me escutando, então eu vou dar uma encerrada rapidinho. Vamos reconectar para a gente conseguir fazer isso aqui rapidinho, tá? Eu vou encerrar e reconectar aqui para a gente colocar, ok? Estamos aqui, voltamos ao vivo aqui. A gente teve um probleminha aí durante a live. Peço que vocês reconectem aí com a gente aí, que vai ser importante para a gente... já vão colocando as perguntas aí para a gente fazer responder aqui. Então, vou voltar com o papo enquanto as pessoas vão conectando aqui. Tá conseguindo me ouvir? Ah, boa. Tô sim. Bom. A gente teve algum problema aí que deu uma travada aí, mas a galera tá voltando e tá voltando bem, então vamos continuar. Sim, tá todo mundo entrando. Isso mesmo. Onde estávamos? A gente estava falando da questão do reinventar, a gente falou da parte financeira, né? Que é importante. Sim. Então, o planejamento financeiro ele é muito importante nesse processo. Tá? A gente precisa realmente fazer o planejamento financeiro, e isso inclui um planejamento financeiro, um planejamento de seguros, um planejamento de olhar a estrutura da minha empresa e fazer com que ela funcione além do gestor, né? Então eu tenho meus funcionários pensando e aí agora vai. Voltou, né? Yuri, normalizou sim, normalizou. Vocês estão me escutando bem, né? Deu tudo certo. Graças a Deus, a gente conseguiu avisar vocês entrarem de novo aí. Já está lá no Stories, então vai ficar lá pelo menos 24 horas a nossa live lá. A gente vai tentar salvar isso para vocês, para deixar salvo lá, porque é importante. Eu acho que esse bate-papo ele vai fazer com que a gente faça acontecer. Tem mais perguntas aí? Então, não, temos aquela pergunta, na verdade, que a gente deixou para o final.
acredita que o setor de eventos e turismo se recupera rapidamente? É... Rapidamente. Ele vai o setor em si, eu acho que ele vai demorar um pouquinho, tá? Vai demorar um pouquinho, até porque as pessoas ainda têm muito medo das coisas. Então a gente está falando aí das companhias aéreas caindo 80% para os voos internacionais, 50% para os voos nacionais. Então a gente acaba tendo uma dificuldade um pouquinho nisso daí. Então a gente precisa pensar em soluções. Ele só vai recuperar se a gente pensar em soluções antecipadas. Se a gente pensar em soluções agora, nesse momento. Então, como a gente tinha falado da questão de pensar em alternativas lá para frente. Então, se eu não consigo receber o meu hóspede agora, se eu não consigo fazer o meu cliente visitar o meu estabelecimento, se eu não consigo fazer com que ele vá num ponto turístico, ou então eu tenho que pensar em alternativas para ele. Então, eu consigo fazer alternativas, mostrar alternativas para ele, pensar alternativas antecipadas, para que justamente esse setor volte o mais rápido possível. E aí a pergunta justamente você acha que ele vai voltar rápido? Só depende do pessoal do turismo. Depende de investimento, depende de pensar, olhar lá na frente, depende de manter essa relação com o cliente, que eu acho que é o mais importante, a gente pensar a relação com o cliente. Entendeu? Então a gente precisa pensar a Sim. relação com o cliente para que a gente consiga transformar esse setor, o setor do turismo, o setor rapidamente. Né? Então acho que esse E eu acho que se tratando do mercado de forma geral, é importante que, aí voltando lá para o início da live, é importante que a gente, nesse momento, não queira focar no pós, né? No pós-crise. É importante, sim, a gente ter esse otimismo, sabendo que a gente vai passar por esse momento, mas eu acho que o momento é olhar para o agora, né? Que é na crise, e aí é se reinventar mesmo. Acho que agora a gente estabelecer prazos, tipo, eu preciso me reconstruir em 3 semanas ou em um mês, e eu acho que isso o não vai principal acabar ajudando. assim, colocar o planejamento com ação. Tá? E é Sim, definir essas ações. A gente tem até uma ferramenta. Depois, quem quiser aí, entre em contato comigo lá no inbox lá. A gente tem algumas ferramentas para justamente trabalhar isso daí, que é justamente essa definição de atividades. A gente definir quais são as atividades prioritárias dentro do processo. E como é que a gente define isso? Qual o impacto que ela tem no meu negócio ou na recuperação do meu negócio, tá? E qual a probabilidade dela atender, dela ser bem sucedida. Entendeu? De eu conseguir realizar. Porque não adianta eu pensar numa solução mirabolante, entendeu? Numa solução que vai ficar muito difícil esse acesso, mas que durante o processo eu consiga resolver isso daí, eu consiga atingir isso daí. Então, se for uma solução que o meu negócio, meus funcionários não estão conseguindo ir para o meu negócio, ou não conseguem trabalhar home office, então eu tenho que pensar em como resolver isso daí. Então, eu não posso pensar em ações que dependam dos meus funcionários. Entendeu? Ou então sim, eu tenho que criar alternativas para que eles consigam agir em cima disso daí. Né? Então, esse é um sim, ponto principal nesse processo. É a gente entender o mercado e saber como aproximar dele. A gente chama isso de aproximação de mercado. Então, eu tenho que aproximar do meu cliente de uma forma relativa, de uma forma muito, muito mais próxima, trazendo informação, trazendo aquilo que agora ele vai poder consumir. Entendeu? Eu posso trazer para ele entendi. de uma forma mais próxima, eu posso estar mais próximo dele, entendeu? Inclusive vendendo, inclusive fazendo as coisas futuramente. Então, eu posso Sim, vender agora para ele retirar na minha loja daqui 30 dias. Entendeu? Mas como é que eu vou sim, fazer? Como é que eu vou fazer isso com ele? Eu tenho que criar soluções para ele. Que é o quê? O relacionamento, são promoções, são a fidelidade. Então, eu tenho que fidelizar o meu cliente nesse momento. Então, é o momento dele... Só que isso acontece como? Aquilo que a gente não, que a gente tinha trabalhado antes, que eu acho que é o quê? A gente não pensa isso antes. Então, se eu não vinha trabalhando o meu cliente antes, se eu não vinha aproximando dele antes, agora vai ser mais difícil. sim. Entendeu? Então, eu tenho que pensar isso o tempo inteiro. Como é que eu posso estar próximo do meu cliente o tempo inteiro?
Entendeu? Como é que eu mudo meu cliente, como é que eu trago informação para ele, como é que eu me torno referência para ele, entendeu? Como é que eu enxergo os meus erros dentro de agora, desse momento que a gente está. Porque agora é contingência do risco, entendeu? Agora eu tenho que conter ele, porque ele está aí e está me atropelando, entendeu? Agora eu tenho que conter ele, para depois planejar como sair dele, entendeu? Saiu a crise, terminou a crise, é um plano de retomada. Entendeu? É a volta ao trabalho, é a limpeza do meu estabelecimento, entendeu? É criar alternativas, trazer eventos, trazer tudo isso que a gente, principalmente no mercado do turismo, né? Que foi a pergunta que a gente tem. Então eu tenho que trazer eu Isso. tenho que trazer o cliente de volta. E como é que eu trago o cliente de volta? Trazendo coisas para que ele se pertença àquele mercado. Então eu tenho que trazer o cliente para Brasília, vamos pensar no caso de Brasília, no caso do Rio de Janeiro, que está tudo parado também. Então, Sim. o Rio de Janeiro ele tem belezas naturais, e Brasília também tem muitas belezas naturais. Né? A gente tem, inclusive, aí o Caminhos do Planalto Central, que é um exemplo de turismo que está aí, que a gente está. São 400 quilômetros de trilhas em Brasília que estão sendo construídas para ligar o Caminho dos Goiás, que vai de Antigo Goiás Velho, né, cidade de Goiás, até a Chapada dos Veadeiros, que dá 1.200 quilômetros para a galera caminhar, a galera passar. E nesse percurso a gente tem hospedagem, a gente tem restaurantes, a gente tem apoio ao caminhante, né? Porque ele não é só para o caminhante, mas é para o ciclista, para o cavaleiro também. Então, ou seja, ele vai pegar as 3 ações aí. Então, são exemplos de retomada. Mas como é que eu retomo? Como é que eu trago as pessoas de volta? Então, eu tenho que criar alternativas para que elas voltem. Então, são Sim. shows, são eventos, entendeu? Na parte da gastronomia, a gente tem um exemplo grande aí, que aqui acontece, que é o Brasília Week, né? Que é do O restaurante, restaurante Wiki, Restaurante sim. Week, né? Então, a gente tem que criar alternativa nesse sentido para que a gente consiga trazer as pessoas de volta, A entendeu? gente falando de restaurante, Rafa, só antes da gente falar disso, eu queria agradecer ao Ricardo, a Rayane, a Patrícia, a Débora, o Rafael. Entrou uma galera aqui, ó. Felipe, Jonas, a Camila Martins, o Yuri, a Neide. Gente, muito obrigado. Vai enviando sua pergunta se você tem dúvida sobre como ter uma ideia ou tipo como partir para como começar nesse momento da crise. Você que tem um micro e pequeno negócio, manda sua dúvida aqui, a gente está tentando responder. Na E aí verdade, eu vamos queria falar um até fazer uma pouquinho. outra pergunta para o pessoal, para eles colocarem aí quais Tá, são as isso, alternativas que eles têm criado. Entendeu? O que eles têm boa. feito? Eu acho que conta aí pra gente, galera, o que vocês têm feito. Até pra gente comentar aqui um pouco também e mostrar o exemplo de vocês, eu acho que a gente pode ajudar muito mais pessoas nisso daí. Né? Então, acho que é Legal, importante, é sim. legal nesse. É, Falando um pouco sobre sobre o mercado gastronômico mesmo, né, dos restaurantes, enfim. E aí lembrando que você pode anunciar aqui gratuitamente num post que a gente tem lá no feed o seu delivery. Então, se você está com esse tipo de entrega agora, se você não está ainda e precisa pensar sobre, temos um post no nosso feed aqui no Visite Brasília para você comentar qual é o seu produto, o seu serviço, enfim, o que é. E aí você consegue ir lá e falar com esse público, com essas pessoas que agora estão em casa e precisam consumir. Rafa, além dessa questão do delivery, que a gente já falou, né, na outra live, antes dessa, que é um pico agora, é uma alternativa que os restaurantes, enfim, essas entregas de alimento precisam contar, o que mais, fora os protocolos de higiene, enfim, o que a gente pode falar para falar mesmo com esse micro e pequeno empresário aí que tem, sei lá, de repente um brownie, ou de repente alguma coisa aí que menor, né, digamos assim, a entrega seja menor. O que a gente porque pode falar para essas a gente tem, pessoas? tem várias alternativas, né? E várias alternativas, porque quando a gente fala de delivery, é uma alternativa dentro do processo. É ele chegar mais próximo ele chegar mais próximo do cliente. Às vezes eu não vou conseguir entregar porque eu não tenho estrutura para isso. Então, e hoje a gente tem plataformas como o iFood, como o Uber Eats, como o Rappi, que pode ajudar nesse processo. Então, ou seja, ele faz a venda dentro do site deles e você faz só o preparo e eles entregam. Então, o que eu tenho que pensar é na minha estrutura interna, mas às vezes eu não vou conseguir fazer isso, eu não tenho pessoal para isso, eu não tenho
pessoas que consigam fazer isso para mim, mas eu consigo fazer para que as pessoas busquem. Eu posso fazer o delivery ao contrário, entendeu? Sim. A pessoa pode vir buscar. Eu posso fazer um contato por telefone, eu posso vender outras coisas, eu não preciso vender o produto físico, eu posso vender um produto virtual. Então, tem essa coisa aqui. Tem até uma outra pergunta aqui que é interessante aqui, ó. Sou Tereza, da confeitaria, e trabalho com ovos de Páscoa. Tinha pensado em desistir, mas sei que a Páscoa não pode morrer. Ajuda a advogar, amores. Então, assim, isso é legal. E, assim, a gente eu acho que isso é importante. Não, você não tem que desistir, Tereza. Eu acho que é importante você participar e você pensar em alternativas para o seu negócio. Então, assim, se você não consegue entregar, faz com que as pessoas busquem, entendeu? Faz com que as pessoas criem um protocolo. Isso, sim, tudo isso que a gente está falando, mantenha-se em casa, mantenha tudo isso, mas a gente pode criar alternativas para... Eu posso usar um rap, pelo menos, para ir buscar. Então, um motoboy para buscar, Sim, entendeu? sim, Pessoas que exatamente. já estão que estão... São serviços essenciais para a gente, né? Então, Sim, mostrar para o meu cliente, e aí é o que eu falo para você, não desista do seu negócio. Reinvente o seu negócio. Crie o seu negócio diferente. Entendeu? Se você não vai conseguir entregar o ovo de Páscoa na Páscoa, então vamos criar. A gente pode fazer uma Páscoa num momento diferente, né? A gente pode utilizar dessas alternativas para que o ovo de Páscoa, porque o chocolate, vamos pensar no chocolate, né? O chocolate é uma coisa que as pessoas consomem o ano inteiro. Então, às vezes, em vez de eu fazer um ovo de Páscoa, eu vou fazer um outro formato, entendeu? Então, assim, eu posso pensar em alternativas, 1 milhão de alternativas diferentes. O que você vai precisar, Tereza, é justamente pensar no seu negócio. Agora, como é que você vai se planejar para passar por isso? A Páscoa está daqui 2 semanas, não é isso? acho que 2 semanas. 2 semanas, não é isso? Então, a Páscoa está daqui 2 semanas. O seu negócio parou. Então, mas como é que eu posso minimizar esse impacto no meu negócio? Então, como é que eu minimizo isso daí? Pensando em alternativas diferentes. A gente usou o delivery, mas Rafael, mas eu não tenho condição de fazer um e-commerce agora, eu não tenho condição de cadastrar na plataforma, então eu vou ligar para o meu cliente, eu vou mostrar para ele que eu estou mais próximo, entendeu? Eu vou mudar as relações dele. Então, isso tudo tem mudado, então eu tenho que pensar. Então, às vezes, eu vou deixar de... Eu estava vendendo para um cliente muito mais longe, eu vou vender para um cliente mais próximo, o meu vizinho, entendeu? Meus familiares. Então, justamente buscar alternativas. Então, faz Só com... dar um oi, então, aqui para Niédia também. Niédia, um beijo para você que está nos assistindo. Bárbara E a Rebelo. Débora também. Quem, perdão? Tem a Bárbara aqui, tem o Bárbara Rebelo, Fuzeta aqui, o DJ Eduardo, o Fuzeta. Beck Burger também. E aí a Débora, um grande beijo, Débora, lá do Sebrae, falou assim, olha, o Sebrae DF está com várias capacitações gratuitas, que é um bom momento também para a gente falar Isso. sobre esse... Tá em casa, cara, se capacita, né? Temos milhares de plataformas, tem o Sebrae, que é aí essa instituição que cuida do micro, pequeno, né, empreendedor, empresário. Então é um momento para a gente também se encher mesmo de conhecimento, cada um na sua área, O Sebrae, ele momento é um para os grande micro... parceiro, na verdade, né? O Sebrae, ele é um Sim, fomentador desse processo, né? O Sebrae é um fomentador, ele está aí para ajudar. Tem vários cursos lá, como tem várias outras plataformas que estão também com vários outros cursos. Isso vai depender da sua área, vai depender daquilo que você busca. Tem cursos mais avançados, então vai depender como você é hoje. Então, como você está buscando a sua evolução, como está buscando o seu processo. Então, isso vai sim, fazer com que você... E agora é um grande momento para você se capacitar. Então, ou sim, seja, agora eu tenho tempo. Entendeu? Então, assim, agora eu tenho mais tempo. Não é que você tem tempo. Você tem um pouco mais de acesso. Né? Porque às vezes você sim. estava tão envolvido no seu negócio, tão perdido no seu negócio, que você consegue transformar esse negócio agora trazendo conhecimentos novos. Muitas vezes a gente é atropelado pelo dia a dia do nosso negócio. Então, agora, Sim, esse tempo de verdade. capacitar, esse tempo de buscar coisas diferentes, ele é o momento.
Então, assim, aproveitem, gente, o Sebrae, aproveitem as plataformas, aproveitem para ler o livro, entendeu? Aproveita para ver documentário, né? Um audiobook. Então vai depender do seu aprendizado, vai depender daquilo que você. E agora, às vezes, é realmente você olhar para trás e ver o que você vai transformar daqui para frente. Tem mais perguntas aí, É isso galera? aí. Então, vamos lá, tô buscando aqui, mas até agora. Rafael tá na live, Renato, DJ Fuzeta, Gabriela, Ana Gamboa. Lívia, Gente, sejam muito bem-vindos. Se vocês Foco são, né, se Leste. vocês quiserem compartilhar conosco quais são as medidas que vocês estão tomando, quais são os protocolos, o que vocês têm pensado aí nesse momento para deixar o negócio, não deixar o negócio esfriar. Compartilha com a gente. Lembrando também, se você está em casa aí aqui em Brasília e está com a biblioteca cheia de fotos, está na hora de postar essas fotos com a hashtag Visite Brasília sem sair de casa e aparecer aqui no feed do VB. Tá bom? Ó, tem a Tereza aqui que agradeceu, né? Tereza, força aí, vai dar certo Falou que vai sim. conseguir, ela vai conseguir, vai. É isso mesmo, é força. Agora é importante, assim, a gente aproveitar para a gente falar um pouquinho aqui, que é o mental, né? Que é o momento da gente, a nossa cabeça tem que estar forte, né? Então, por quê? Porque o isolamento ele faz com que a gente perca o convívio social, que a nossa cabeça, a gente começa a pensar no problema o tempo inteiro. Então, acho que é o momento da gente fortalecer aquilo que é interno nosso, né? Aquilo que que a gente precisa trabalhar o psicológico. Então, quando eu trabalho psicológico, e aí quando a gente volta em pessoas, né? Qualquer negócio, o fundamental é pessoas. Então, eu tenho que trabalhar as pessoas. E eu tenho que me trabalhar. Na verdade, eu tenho que olhar para mim e fazer com que eu pense no processo de uma forma diferente. A minha cabeça tem que estar forte. A minha inteligência emocional, eu tenho que trabalhar ela. Tá? Então, a inteligência emocional é muito importante nesse processo. Tá? Então, faz com que a gente mude, faz com que a gente consiga passar pelos problemas e reinventar mesmo. Agora é o momento de... É o que a gente fala da cenoura, né? A gente tem... Ou a gente corre atrás da cenoura, ou então a cenoura vem atrás da gente, né? Sim, Então, é verdade. é mais ou menos assim. Mais É isso perguntas mesmo. aí, Caio? Rafa, olha só, não temos nenhuma. Aliás, deixa eu dar a última conferida. Galera, tem mais perguntas aí? Solta aí, gente. Dicas também do que vocês estão fazendo. Quais são as medidas que vocês estão tomando nesse momento? Então, tem gente entrando aí agora, né? Tem mais gente entrando na live aí. Mas, vamos lá. Então, a gente tinha falado sobre, eu não sei se agora está um bom momento também para a gente falar, mas sobre o seu mercado, né? Tipo, como que a gente pode ajudar essas pessoas, né, que estão aí entrando, conversando com a gente, como a Tereza, como o Burger, que acabou de entrar também, como que essas pessoas, porque assim, a gente precisa de alguém como você, como a Heron, para instruir nesse momento. E como que a gente faz nesse momento? Existe alguma forma, existe um método que vocês, sei lá, de repente trabalhem? A gente até desenvolveu uma metodologia aí para justamente Legal. trabalhar com micro e pequeno empresário, tá? Para desenvolver esse plano dele, na verdade esse plano não de contingência, mas agora do risco em si da crise. Então a crise instalada, como é que a gente planeja daqui para frente e posteriormente a gente faz um trabalho de preparar para as próximas crises, tá? Porque a gente tem que lembrar que não é só a crise agora, a crise vai acontecer no seu negócio várias vezes. Tá? Então eu tenho que estar preparado para isso o tempo inteiro. Tá? A gente tem, dentro dessa metodologia, a gente tem ferramentas. Então, assim, esse é um método que a gente trabalha, que a gente usa duas técnicas muito fortes, que é aprendizagem ativa, ou seja, você é protagonista do seu aprendizado, tá? E o outro é a aprendizagem ativa. O que significa isso? É o fazer. É o aprender fazendo. Tá? Uma técnica até de escoteiro, a gente usa muito no escoteiro, sou chefe escoteiro, a gente usa muito Legal. isso lá com os meninos, que é justamente eles vão aprender fazendo. Ah, Rafael, mas eu não sei ainda e como é que eu vou fazer isso? Não, tem sempre um método. Como é que ele é feito? A gente passa a informação, passa os conceitos, dentro desses conceitos a gente vai seguindo.
Então, aí eu faço e mostro, aí depois você vai fazer com a minha supervisão para depois você fazer sozinho. Então, Entendi. esse é um processo que vai acontecer, entendeu? E a gente tem ferramentas nisso pronto, a gente vai começar a disponibilizar logo, logo, a gente está terminando de montar aí um curso online para isso, tá? A gente vai disponibilizar para as Legal. pessoas para que elas consigam atuar dentro do seu negócio pensando nele estruturalmente, com muito exercício, com muito ativo. Tá? Então, assim, a gente tira um pouco do teórico no sentido de ficar só na teoria. Né? A prática é importante para que você vivencie esse teórico. Tá? A gente sempre parte linkando a teoria com a prática o tempo inteiro. Tá? Então, por quê? Porque a gente trabalha com esses dois conceitos, tá? Que é a aprendizagem ativa e a parte de desenvolvimento individual. Tá? Isso sempre Deixa eu te perguntar das uma coisa, Rafa. competências. Então, a gente trabalha muito com a parte de desenvolvimento das competências. Então, ou seja, a partir do momento que você trabalha com isso, a partir do momento com essa metodologia, a gente faz o trabalho de desenvolvimento de competências. Pode falar. Legal. Deixa eu te perguntar, será que a gente, que eu estou recebendo aqui a mensagem, será que a gente consegue adicionar a Eron na chamada agora? Será que ela está aqui com a gente? Não sei se ela está aqui. Deixa eu ver aqui se ela está aqui. Deixa eu só virar a câmera aqui. Cadê? Tá. Ó, chegou uma pergunta aqui, ó. A Eron não está Tenho aqui me ainda. reunido... Não tá, né? Não tá. Chegou um aqui, ó. Tenho me reunido com mais colegas da minha área para descobrirmos como adaptar nosso mercado para esse novo cenário à distância. Acho importantíssimo os profissionais se juntarem nesse momento. Na verdade, foi um comentário Isso. do Qual que é? Iane, isso mesmo. Ebiane, não é isso? Iane, né? É Biniane. Ebiniane. O que acontece? Ebiniane, qual que é o seu mercado? Só para a gente ter noção aqui e fazer um É esse o seu comentário. nome mesmo, na verdade? É E Biniane, também como que... é importante aí. Na verdade, assim, é muito importante. E isso que ele falou é muito importante, se reunir mesmo que virtualmente com Sim, colegas da área, né? sim, Que é o que a gente tem feito também, isso é antes de estar aqui nessa live. importantíssimo. Isso é Sim, importantíssimo. Porque daí, o que acontece? Às vezes, quem está de fora consegue enxergar o meu negócio de uma forma diferente. Então, ele consegue visualizar aquilo que eu, que estou no dia a dia, não consigo ver. Então, às vezes, e outra coisa, o erro do outro, ele vai me ajudar a não cometer o mesmo erro. Então, às verdade. vezes, pensar principalmente, se o teu mercado permite esse cenário virtual, esse cenário à distância, aproveite, porque a gente tem mudado hoje as pessoas, vamos usar o exemplo da faculdade, de tudo isso. Hoje você vê pessoas com grande desenvolvimento, com um trabalho muito forte, sem ter faculdade, sem ter terminado uma faculdade, mas é Sim, autodidata. Hoje a gente tem um YouTube aí que mostra muito, aprende muito. A nova geração, ela está aprendendo diferente. A Iane aí, ó. Iane é meu nome. Eu trabalho com designer, né? Vídeos e apresentações. Pô, Iane, isso é o mercado. Vamos lá, usando o teu mercado, inclusive. Se você trabalha com vídeos e apresentações, o teu mercado ele está agora em alta, principalmente com a parte digital, com a parte de produção de cursos digitais, entendeu? sim. Todos os meios, todos os setores estão investindo nesses meios digitais porque aproximam, tá? Então, isso ajuda muito nisso daí. A gente tem EADs, a gente tem empresas especializadas em EAD, então, desenvolvendo cursos, desenvolvendo processo para que isso aconteça. Então, ele é muito importante. E a tua área, eu falo para você, o mercado de designer e de vídeos e apresentações, hoje está faltando gente no mercado hoje para trabalhar com vídeo, com edição de vídeo. Verdade. Está faltando gente. A gente tem demandas aí de pessoas que querem fazer o trabalho digital, querem promover vídeos e não tem pessoas porque os profissionais eles estão muito ocupados, entendeu? E a gente precisa da formação. E aí eu acho que aí é outro ponto para a gente trabalhar, que é o quê? Olhar o mercado agora e ver quais são as mudanças. Então, tem profissões que vão se encerrar. Agora, tem profissões que vão se reinventar e tem profissões que Que não surgiu? vão surgir ainda, né? Eu falo, vamos usar o exemplo do jornal, da revista. O jornal e a revista vão acabar? Não.
Eles se mudaram. O rádio, que era uma das coisas que as pessoas estão falaram muito, não, o rádio vai acabar, o rádio vai morrer, o rádio... Cara, hoje tem as rádios online, hoje tem um milhão de outras coisas. As rádios continuam aí, continuam atuando, elas tiveram que se reinventar, né? Porque o jornalismo ele teve que se reinventar também. Então, o jornalismo, Sim. antigamente, você pode olhar até as próprias TVs. As televisões abertas hoje têm uma interação com o público muito grande, né? Tem tudo isso daí. Absurda. Então, a gente tem esse... assim, ele até falou aqui o Yanni falou aqui como os eventos pararam, né? Então, não é que os eventos pararam. Então, assim, aproveita esse mercado. Talvez as apresentações físicas, naquilo que vocês faziam, Corporativas, eventos né? corporativos, agora você vai fazer estudo virtual. Porque as pessoas continuam passando conhecimento, entendeu? Sim. Então... monetizar o conhecimento é um momento importante para isso também, né? De repente, ele pode ensinar outras pessoas a fazer o que ele já fez, com o portfólio que ele tem, com tudo que ele já conseguiu aí, né, construir ao longo dessa trajetória. É muito importante. Né? Hoje Isso. o mercado que tem crescido muito é o mercado educacional, tá? Isso em todos os setores, tá? Ele do agro à indústria, tá? A gente trabalhando todas as cadeias setoriais tem investido muito nessa parte de tecnologia. A tecnologia ela é fundamental dentro desse processo. Respondeu aí, beleza. Fala pra gente se tá tudo respondido aí, Anne. Tem mais aí? Manda aí. Eu acho que tem mais perguntas aí. Você tem mais perguntas aí, Caio? Não tenho nenhuma anotada aqui. Eu acho que não tem. Então, acho que a gente... Olha só, Rafa. Pode falar. O que você acha? A gente já estamos aqui. O que você acha? Já conversamos bastante? Ou você ainda tem mais alguma coisa para acrescentar? O que a gente pode falar agora, assim, para na verdade, assim, pequeno... eu estou aberto a... quem quiser entrar em contato comigo, tiver alguma dificuldade... respondeu sim, ele respondeu, que maravilha. Que bom. O Luiz aí também respondeu aí, parabéns. Eu fico feliz nesse processo, fico feliz em estar ajudando essas pessoas. A gente está no nosso canal, entre em contato lá com a gente via inbox, tá? Pode entrar em contato lá com a gente no Instagram. Lá é Rafa _ Rebelo, tá? Com 2 L's. Lá vocês conseguem entrar em contato direto comigo, a gente pode conversar um pouco mais por lá. Quem tiver interesse nessa metodologia, a gente está preparando um material especial, mas a gente pode também por lá já fazer isso daí. O canal do Visite Brasília está aí. Visite Brasília é um grande parceiro nosso, né? Então, é só entrar em contato com o Visite Brasília aí, que o Visite Brasília intercede pela gente, o nosso contato aí com vocês. Eu queria agradecer essa live, tá? Eu acho que é importante, a galera interagiu legal. Sim, caramba, pena muito. Que a Iron tinha muito a acrescentar aqui com a gente. A Iron é uma pessoa que trabalha comigo em vários projetos. A gente trabalha junto justamente para desenvolver esse micro e pequeno empreendedor nessas áreas, na área de comunicação, na área de consultoria para eles. Tá? Então, a gente tem essa metodologia, desenvolve essa metodologia conjunta para que justamente a gente consiga passar por esses momentos e pensar nesses momentos antecipadamente. Beleza? É isso. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado mesmo. Bate-papo. Muito sucesso aí no seu trabalho, na sua carreira. Muito obrigado por dividir um pouquinho com a gente. Um pouquinho não, dividimos pra caramba, né? Muita coisa. Tenho certeza que ajudou aí. Não, com certeza, mas eu tenho certeza que o que a gente falou ajudou aí a Tereza, o Yanni, a Júlia. Teve uma também que participou, a Júlia, exatamente, que participou bastante. E lembrando que essa semana a gente vai continuar com essas lives. Amanhã a gente fala sobre comunicação na crise com a Bárbara Lins. Na sexta-feira a gente volta para conversar sobre aplicativos e plataformas que reúnem aí os micro e pequenos empresários de Brasília com o Helder. E no sábado a gente vai falar sobre os desafios do segmento. Hoje a gente falou bastante do turismo. Acho bom a gente até conversar mais no sábado com o André. Exato, para a gente falar um pouco sobre os desafios aí da hospedagem. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você.
tomou muito, meu Deus, assim, eu saí daqui com... Aqui, ó, eu já vou terminar, correr pro computador e planejar, planejamento Isso aí. financeiro, planejamento estratégico, planejamento de marca, comunicação, tudo. E é isso aí. Muito obrigado, Obrigado você, Caio. Rafa. Eu agradeço o Visit Brasília aí pelo esse espaço agora. A gente está à disposição, tá? Esse é um projeto dessas lives, inclusive é um projeto que a gente vai continuar, não só com o Visit Brasília, mas a gente tem nos nossos canais, a gente vai estar Legal. conversando com outras pessoas, tá? Em vários outros setores. Então a gente vai falar no agro, a gente vai falar na contabilidade, a gente vai falar em vários setores, no setor público, a gente tem essas lives aqui, elas vão acontecer constantemente. Isso daí a gente vai replicar com vocês aí também. Isso é importante, é legal, essa parceria é muito importante nesse momento agora. É isso mesmo. Vamos juntos, Tá bom? então. Muito obrigado, então. Eu vou deixar Obrigado. você me desligar e a gente segue aqui. Tá, beleza. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pela participação de vocês aí. Quem quiser, entre em contato lá, tanto no inbox do Visit Brasília, quanto no inbox Rafa, _, Rebelo, tá? Ou também Heron Garcia, beleza? É só procurar qualquer um deles que a gente tá